Olá, pessoal. Nós voltamos aqui com a doutora Natália, que agora é uma das nossas colaboradoras. Boa tarde, boa noite para vocês todos, né? Boa tarde, Natália. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui, por participar com a gente. É tão importante esse tema, né? E a gente sabe que é o tema que você tem paixão, que é a geriatria, né? Então, hoje a gente gostaria de explorar um pouquinho mais as prevenções às doenças a partir dos 60 anos, né? Que a gente sabe, e você já falou num vídeo anterior, sobre a prática de exercícios que levam à melhoria da qualidade de vida cotidiana, da saúde do corpo, da mente, da independência do idoso, né? Traz mais leveza para a vida, né? E para que as pessoas tenham mais felicidade, né? Sim. Então, hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a prevenção na área de geriatria, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Só acho que é importante a gente estar aqui. Eu acho que hoje em dia a gente estava até conversando um pouco disso antes, né? Eu acho que cada Uhum, vez mais a medicina vai para um lado mais preventivo mesmo, né? uhum, Começando até mais cedo, mas eu acho que são cuidados que a gente tem que ter para envelhecer com saúde. A gente sabe cada vez mais que quando a gente começa um tratamento de alguma doença, ou quando a gente descobre alguma doença no início, a evolução sempre é muito melhor, né? Então, esse uhum, foco na prevenção é super importante, né? A gente ter um médico que te acompanhe, que faça um segmento anual. Então, acho que isso, as pessoas têm que ter essa preocupação. A gente fala hoje em dia que tem algumas doenças que a gente não poderia mais admitir que as pessoas morressem de determinadas patologias que são curáveis se a gente descobre cedo, né? uhum. Essa questão preventiva é muito importante. Mas você quer que eu E fale de uma maneira geral do que a gente deveria fazer, assim, né, de isso prevenção? é. Na verdade, assim, a gente não precisa começar aos 60 anos, podemos começar Uhum, até antes, né? Geralmente a gente fala da prevenção a partir dos 40 anos, né? Em termos de exames, assim, de segmento clínico. Então, a partir uhum, dos 40 anos, mais ou menos, a gente deveria fazer pelo menos um acompanhamento anual. A gente fala de exames laboratoriais de maneira geral, né? Para ver colesterol, glicemia, toda a parte metabólica. Então, se você não tem uhum, nenhuma patologia, uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, seria o ideal da gente fazer esses exames. Para os pacientes que já têm alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, colesterol, hipotiroidismo, o ideal é fazer um segmento a pelo menos a cada 6 meses. A gente fala mais ou menos de exames laboratoriais de rotina, né? uhum, Mas assim, o que é fundamental de prevenção? Então, para as mulheres de maneira geral, a parte ginecológica é super importante desde os 40 anos, tá? Com exame de uhum, mamografia, transvaginal, Papa Nicolau. A mamografia, hoje em dia, o pessoal até estuda para pessoas que têm fator de risco na história familiar começar esse segmento a partir dos 35 anos. E mesmo uhum, após os 60 anos, a mamografia continua sendo um exame fundamental, tá? Às vezes as pacientes mais idosas, elas tendem a pensar que elas não precisam mais fazer a parte ginecológica, né? Claro, o exame transvaginal e o Papa Nicolau, a partir dos 70, 75 anos, se a pessoa não tiver mais vida sexual ativa, realmente a gente não faz mais todo ano esses exames. Mas a uhum, mamografia é um exame anual. No máximo, o intervalo que a gente aceita seriam 2 anos, tá? Entre um exame e outro. Por quê? Porque o câncer de mama ele pode aparecer em qualquer idade. Eu falo que enquanto a gente tem a mama, a gente tem um risco de às vezes aparecer alguma lesão. E o câncer de mama, quando a gente pega precocemente, a chance de cura, ela beira os 90%. Então é muito uhum, importante. Você pega uma lesão no início, você tem uma chance de cura praticamente total. Então, a gente não uhum, pode deixar de fazer esse tipo de exame de rastreio. Então, para as mulheres, de maneira geral, isso é fundamental. E entrando em mulheres e homens, por exemplo, a colonoscopia é um exame que a gente também tem que fazer como uma prevenção, como um exame de rastreio, né? Começa uhum, com 60 anos, não, geralmente a partir dos 45 a gente indica a colonoscopia como um exame de rastreio fundamental. Quem tem uhum, histórico familiar deve começar a partir dos 40 anos. Não é um exame que a gente vai fazer todo ano. Se o seu exame não dá nenhuma alteração, o rastreio é após 5 a 10 anos. Então, nossa, é um bastante tempo. acompanhamento que não precisa ser anual, mas é um acompanhamento que precisa ser feito. Muitas pessoas chegam no consultório e nunca fizeram uma colonoscopia, né? E é um exame que, por ser um pouquinho mais invasivo, dependendo da idade, a gente tem que pensar
exatamente se é necessário mesmo, qual seria o benefício do paciente fazer, mas é um exame de rastreio importante, sim. O câncer de cólon também, se a gente pega inicialmente, ele é totalmente curável. Então, o câncer de intestino também tem um potencial de cura muito grande quando a gente pega no início. Fora que a Uhum. colonoscopia já tira lesões suspeitas, então ele é um exame que já faz um rastreio e também retira lesões que têm algum Ah, potencial de é. malignidade. Então, ele acaba sendo um exame muito importante, né? Uhum. Para os homens, de maneira geral, só porque a gente fala que o ideal seria fazer um acompanhamento urológico também ali a partir dos 45, 50 anos, com PSA, exame de toque retal. Então, a consulta com o urologista ela é importante. O câncer de próstata também é um câncer que, se a gente, né, diagnostica cedo, você tem um potencial de cura muito grande. E ele é um câncer que a gente fala mais indolente, ele demora para mostrar algum sintoma, né, quando a gente fala no câncer de próstata. Por isso que esse acompanhamento anual também é fundamental. Então, assim, quando a gente Uhum. pensa em rastreio dessas doenças, né, de câncer principalmente, esses exames preventivos são importantes, mas é claro, com 60 anos a gente também tem que fazer um acompanhamento cardiovascular, né? Então, o exame Uhum. cardiológico anual a cada 2 anos, para quem não tem fator de risco maior, também é importante. De repente, um exame de esteira, um ecocardiograma, às vezes até um Doppler de carótidas, para a gente ver se tem alguma ateromatose, alguma doença aterosclerótica. Então, assim, o que que eu Uhum. considero fundamental? Você ter um médico que faça esse seu segmento de rotina, né? Além Uhum. disso, densitometria óssea para as mulheres, principalmente 5 anos depois da menopausa, e as pacientes idosas têm que fazer esse segmento para a gente fazer um rastreio de osteoporose, osteopenia. A gente sabe que as fraturas acabam diminuindo a qualidade de vida, né? Então a gente tem que fazer um segmento. A densitometria óssea também é um exame importante, não é um exame anual, né? Se a paciente faz uma densitometria, ela vem normal, a gente pode repetir após 5 anos. Se tem uma Uhum. osteopenia entre 2 e 3 anos, então é um exame que não tem um segmento de todo ano, mas que a gente precisa fazer esse acompanhamento, eu acho que é super importante. Né? Importante. O que que eu costumo indicar também, só para os pacientes de maneira geral, né? Principalmente a partir dos 60 anos também, um acompanhamento oftalmológico, então, para avaliar catarata, glaucoma, perda Uhum. visual, às vezes a pessoa tem uma degeneração macular, isso é uma coisa super importante da gente acompanhar. Né? Muitas dessas doenças têm um acompanhamento preventivo. Se você tem um glaucoma, você tem que seguir. Catarata, às Uhum. vezes a gente acompanha, tem cirurgia que melhora. Então, o acompanhamento oftalmológico é super importante, mesmo que você não tenha nenhuma doença de base, eu acho que é fundamental. Uhum. Até uma impedanciometria para avaliar a audição Uhum. também acho uma coisa importante a partir dos 60. Muitas pessoas Uhum. vão tendo perda auditiva e às vezes não têm essa percepção. Isso acaba muitas vezes prejudicando até a parte de memória, né? Compreensão de uma conversa. Então, também é Exato. uma avaliação que a gente pode fazer para ter um certo segmento. São coisas que às vezes a gente esquece, deixa um pouquinho de lado, só vai buscar quando Uhum. já está muito ruim a audição, quando já teve uma perda mais significativa. E se você busca antes, às vezes até a adaptação para o uso de um aparelho auditivo é mais fácil quando a gente não tem uma perda tão importante. Então, são É. coisas que a gente pode procurar como uma prevenção, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? E acho que também isso que você acabou de dizer, que é importante a prevenção nessa questão da audição, né? É, ir ao médico e fazer os exames para ver se a pessoa realmente tem aquele nível, né, de Sim. problema e não ir a um vendedor técnico, Ah, né, não, sim, não é, para não. se É, colocar, porque eu vi muito isso acontecer aqui no interior, vejo, Uhum. entendeu? Tem um vendedor, porque eu não estou ouvindo direito, vai na Aí já coloca pessoa, um aparelho, né? começa a usar o aparelho sem saber qual o grau né, de problema, né, que a pessoa tem, entendeu? Não, aí isso é Principalmente a ruim, partir porque dos 80. não, isso é ruim porque o que acontece? A gente fala que o déficit auditivo ele prejudica sim, mas a adaptação ao aparelho de audição não é muito simples, não é tão fácil. Então, o Uhum, ideal é você ter certeza que você tem um déficit. Aí você vai lá, hoje em dia tem muitas empresas que vendem que até emprestam aparelho para ver se a pessoa se adapta, porque uhum, realmente, como ele às vezes amplifica alguns tipos de sons, tem pessoas que às vezes não conseguem usar o aparelho auditivo. Então, tem uma questão de adaptação também. Então, o ideal é você uhum. fazer um acompanhamento certinho, até para ver, né? Olha, será que está adequado isso? Preciso mesmo usar o aparelho? Porque dependendo do grau, às vezes não tem necessidade, né? É, Depende também do que está causando, assim, na sua rotina de dia a dia, se isso está te trazendo algum prejuízo. Então, toda essa avaliação, uhum, acho que tem que passar no otorrino inicialmente para ver se é realmente necessário o aparelho. Isso é é importante mesmo. verdade, é. E
Uma pergunta, você já ouviu falar em idade remasterizada? Não, não tinha. Eu, É aumentar a longevidade para garantir que os próximos anos de vida sejam vividos com mais saúde e vitalidade. É não, sim, eu um acho. termo novo, né? A gente É. falou sobre isso outro dia aqui na conexão, né? E é um termo novo, né? Para de prevenção à saúde, vai, digamos assim, né? Mas aí eu acho que dentro dessa nova, é, nesse novo olhar, né, para a idade, né, chamada remasterizada, também tem os procedimentos estéticos, né? Tem toda essa parte, né? Eu Eu acho queria que saber entra um sua pouco. opinião um pouquinho sobre isso. Não, eu acho assim, né? Hoje em dia, o que que eu costumo falar para os pacientes é que a gente já tem que meio que se preparar, porque a nossa chance de viver mais é maior, né? Com todas as Uhum, prevenções que a gente faz, inclusive de doenças crônicas, tudo isso, a nossa possibilidade de viver mais é maior. Então, eu acho que uhum, cada vez mais a gente tem que buscar realmente ter uma assim, envelhecer com saúde para aproveitar, porque também a gente já conversou até sobre isso, assim, que também é, não vale a pena eu chegar numa idade tão avançada se eu não tiver como aproveitar com qualidade, né? Então, eu exato. acho que entra tudo nisso. Eu acho que os exames preventivos são fundamentais. Eu acho que a gente Uhum, tinha conversado da outra vez, atividade física regular. A gente precisa manter a massa muscular, né, gente, para conseguir ter autonomia, né, manter mobilidade, tudo isso. Eu acho que esse trabalho que a gente fala de saúde mental, parte cognitiva, é super importante, né? Que a gente vê muitas vezes pessoas que chegam numa idade mais avançada e o corpo até está bom, mas a cabeça já não acompanha, né? Ou então é, aquelas pessoas que têm uma memória muito boa, capacidade cognitiva super boa, mas a parte física não acompanha. Então, hoje eu acompanhando. acho que a gente tem que buscar muito unir tudo isso, né? Manter a parte física, mas também a saúde mental em dia, a parte cognitiva. O E aí, é equilíbrio, claro, eu né? acho que, exatamente, eu É, acho que vão entrando também essa questão, né, óbvio, de cuidar mais, essa questão de medicina uhum, estética, a pessoa querer parecer, né, mais né, nova, estar jovem, bem. Isso também entra no conjunto, até porque tem uma questão de autoestima também, né? Se a é, pessoa, se aquilo traz um benefício, a pessoa se sente bem, eu não vejo problema. Eu acho que se eu for uma também, busca saudável, não vejo verdade. problema nenhum. Eu acho super positivo. Eu até Uhum, sempre falo para as pacientes, quando eu vejo assim, às vezes a família fala, ai, doutora, ela não deixa de pintar o cabelo, ela gosta de se arrumar, usar maquiagem. Eu falo, gente, isso é tão positivo que mostra que a pessoa ainda tem essa vontade, ela quer estar fácil. bem, né? Ela Exato. quer estar apresentável, ela quer se sentir bem com ela mesma. Isso é tão importante, gente, essa questão desse cuidado, né? Uma época eu trabalhava no hospital e às vezes os pacientes ficavam internados muito tempo e aí eu tinha enfermeiras que falavam, ai, vamos arrumar o cabelo, traz alguém para cortar o cabelo da pessoa. Uhum, E, gente, parece uma coisa boba, mas na verdade é tão importante. A pessoa se olha, ela tem outro olhar sobre ela, sabe? é, Ela se vê, né? Ela se reconhece. Então, eu acho que isso também é importante. Às vezes as pessoas acham, fundamental. ah, não precisa, já tem. Não, mas que bom que a pessoa gosta de se cuidar, gente. Eu acho que você querer preservar esse autocuidado, se ver bem no espelho, né? Gostar de você, isso é tão importante. Então, eu acho que vai entrar, realmente tudo isso vai entrar nesse combo, né? Eu acho que isso é É, fundamental, né? é verdade. É. Faz parte da prevenção, né? Faz parte da prevenção, com certeza, né, gente? Outra questão que eu queria conversar com você é sobre a importância do complemento alimentar. Que tipo de vitaminas, eu acho que você já falou um pouquinho no primeiro vídeo, mas queria reforçar, que tipo de vitaminas a gente deve consumir todos os dias, até mesmo por essa questão de suplementação. Hoje a gente fala muito, né, de ômegas, de, né, vitaminas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, né, dessa questão e se realmente há necessidade, né, a partir dos 60, desse complemento alimentar. Na verdade, assim, não existe nada que eu vá te falar assim, só, todo mundo deveria tomar isso, tá? Isso é uma coisa Uhum, muito individual, né? O que que a gente sabe, na verdade? Que, por exemplo, com o passar da idade, acima dos 60 ou pacientes mais idosos, coisas que a gente sabe que às vezes acontece. A pessoa deixa de comer tanta proteína, e a proteína é fundamental. Vitamina D é importante, sim, tem que estar em níveis bons, mas será que é todo mundo que tem que repor, que precisa suplementar? Nem sempre. Às vezes, se o paciente uhum, tem uma dieta bem balanceada,
come proteína, salada, verduras, frutas. Às vezes ele não precisa tomar nenhum complemento que seja assim obrigatório, a gente fala, tá? O que que aham, eu costumo conversar com os pacientes? Às vezes a gente faz os exames laboratoriais, a gente consegue dosar várias vitaminas, tipo vitamina D, B12, que a gente sabe que são essenciais. Se tiver uhum, algum déficit, daí a gente faz uma suplementação. A vitamina D, hoje em dia, a gente fala muito em doses de manutenção, né? Porque as pessoas às vezes não tomam tanto sol, nem tem sol todos os dias. Então, quando uhum, precisa, é uma vitamina que a gente precisa realmente repor, suplementar, manter uma dose adequada, sim. Da mesma forma como ferro, vitamina B12. Então, a hora que você tem esse olhar mais global, mais individual, aí a gente vai selecionar as vitaminas e os suplementos que realmente são necessários. Não entendi. existe nada que seja necessário que todo mundo deveria tomar. Então, por exemplo, ômega 3 ele tem uma certa ação anti-inflamatória, a gente fala, às vezes melhora um pouco a parte intestinal, questão vascular, mas não é todo Uhum, mundo que precisa tomar, ainda mais o paciente idoso, eu costumo falar, às vezes as pessoas com o passar dos anos já vão tendo algumas doenças crônicas e obrigatoriamente tem que usar alguns medicamentos. Se a aham, gente fica colocando muito suplemento, muita vitamina de forma desnecessária, você aumenta muito a polifarmácia, que é esse uso desenfreado de muitos medicamentos. isso, Então, aham, esse olhar mais individual, vendo o que realmente a pessoa precisa, eu acho que é fundamental. Agora, é claro que a uhum, gente pode falar que a alimentação balanceada é importante, sim, porque se você tiver uma alimentação variada, um prato colorido, e principalmente, eu acho que isso tem que ficar em mente sempre, ter proteína nas refeições. Então, café da manhã ter alguma proteína, que seja um leite, um queijo, um ovo. Na hora do uhum, almoço e jantar também ter um aporte proteico adequado. Isso ajuda na massa muscular, ajuda na questão da pele, já uhum, fornece todos os aminoácidos quando a gente fala em colágeno, né, reposição de proteína. Agora, é claro, a pessoa tem uma alimentação deficitária, a gente vê que precisa, daí eu acho que os suplementos entram sim como uma uhum, alternativa, mas não tem nada que a gente fale assim, olha, todo mundo deveria usar isso. Não. Se você uhum, tiver um déficit, eu concordo. Agora, sem déficit nenhum, acho que não tem necessidade de ficar suplementando só por suplementar. Eu acho que tem que ser uma avaliação mais individual. uhum. Eu tenho aqui agora uma pergunta, né, de uma das nossas leitoras, né? Ela disse que está no climatério e que há alguns dias ela descobriu que está com início de hipotireoidismo. Então ela começou uma medicação com levoxitina, mas ela disse que ficou sabendo que ela precisa complementar com a vitamina T4. Isso é isso mesmo? Na verdade, é Vitaminas assim, só assim. é a levotiroxina, ela já é o T4 que a gente fala. Quando a gente faz o exame, o Uhum, hipotiroidismo, na verdade, a gente trata com a levotiroxina, tá? Que é o que uhum, seria o T4, na verdade. Alguns pacientes, mas isso é bastante raro, tá? Isso são casos individuais, às vezes tem que fazer uma reposiçãozinha de T3, mas o habitual é usar o T4, que é a levotiroxina que a gente encontra na farmácia, que é o tratamento para o hipotiroidismo mesmo, tá? Então, uhum, a levotiroxina realmente para o hipotiroidismo é o tratamento ideal. Agora, em uhum, relação ao climatério, aí ela pode acompanhar os outros hormônios, né, estradiol, progesterona, tudo isso, para ver o momento de repente, se for o caso dela, iniciar uma reposição hormonal específica para o climatério. Mas para entendi. o hipotiroidismo, a levotiroxina habitualmente é o tratamento que a gente mais usa Ah, mesmo, é o tratamento usual. uhum. Há muitos casos a partir dos 60 De desse tipo hipotiroidismo, específico, é. o hipotiroidismo, na verdade, ele pode aparecer em qualquer idade. Tem pessoas que Uhum, começam mais jovens. O que acontece é uhum, que, às vezes, com o envelhecimento, a gente vai tendo uma redução do tamanho da tireoide. Algumas pessoas têm uma ah, certa atrofia, redução do tamanho. E, às vezes, a uhum, glândula passa a produzir menos hormônio. Mas isso entendi. não está relacionado com a idade obrigatoriamente. Tem pessoas que têm doenças autoimunes que levam também a um hipotiroidismo e o tratamento habitualmente é a levotiroxina, é a reposição hormonal. Se a gente vê que a glândula realmente não está produzindo. E por que que é Uhum, importante? Porque eu falo que a tireoide ela é meio que um motor. Então, assim, o hormônio tireoidiano ele entra em vários aspectos, na energia, uhum, disposição, às vezes na questão do cabelo, ressecamento da pele, questão intestinal. Então, às vezes a gente investiga se a pessoa tem um hipotiroidismo, que realmente é diagnosticado clinicamente, tem sintomas, aí a gente faz o tratamento com a levotiroxina. Mas entendi. não é uma doença que a gente fala que aparece apenas com envelhecimento, não, ela não tem relação direta, ela pode aparecer em qualquer idade. Entendi, É um entendi. exame que entra, inclusive, nas nossas investigações preventivas. Quando você faz um exame laboratorial Uhum, geral, a gente costuma pedir uhum, os hormônios tiroidianos para investigar. entendi. Bom, por hoje é só, né?
Vamos voltar Ah, na próxima semana sim, com um com novo mais tema, né? assuntos. Vamos, Quem quiser também tiver interesse em fazer perguntas e tudo, né? A gente pode abrir para as sim. próximas Para as próximas conversas. vezes, sim, é bom até, porque daí vai sanando algumas dúvidas que as pessoas, às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, né? E daí a Vários, pessoa, a gente exatamente. acaba esclarecendo, sim. Tá bom. Muito obrigada de novamente por você estar Imagina, aqui e agora com a imagina, gente sempre, sim. né? Fiquei Agradeço muito feliz muito. pelo convite, viu? Gostei Estou muito. muito feliz, muito feliz. Ah, eu também, só muito obrigada, viu? Obrigada a você. Imagina. Até a Até próxima. a próxima.